E aí pessoal, Elisa aqui com vocês em mais um vídeo do nosso canal Ilustra Química, sendo que hoje a gente se volta mais uma vez ao estudo de termoquímica, mais especificamente em cálculo da variação de entalpia. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo anterior focando nos conceitos iniciais da termoquímica, volta lá, vai ser importante porque tem muita coisa que vai ser necessário aqui. E como já é de costume, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver vídeo aula nova no ar. Aqui no card eu estarei deixando o nosso conteúdo anterior para que vocês deem aquela revisada, e quase toda quinta e sexta-feira a gente tem nova videoaula aqui no canal para vocês. E hoje, pessoal, a gente inicia aqui por entalpia padrão de formação, que vai ser aqui uma revisão bem rápida em relação ao anterior. É a entalpia verificada na formação de um mol de qualquer substância, certo? Sendo que a partir das substâncias simples no estado padrão, ou seja, sempre que eu falar estado padrão, essa minha substância estará a 1 atm 25 graus e no estado alotrópico mais comum na natureza. Lembre-se que no estado padrão a entalpia é nula para substâncias simples. Sempre que eu falar substância simples, a sua entalpia é nula, ou seja, é igual a zero. Por exemplo, eu tenho aqui a entalpia do O2 será igual a zero, N2 igual a zero, Cl2 também igual a zero, H2 igual a zero e assim por diante. Se for substância simples, é igual a zero. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem uma equação. No vídeo anterior teve vários exemplos de equação e que cada uma vinha representando em suas informações. Aqui eu tenho H2 que reage com meio de O2 formando uma molécula de H2O. E nessa reação, nessa entalpia padrão de formação, a gente tem aqui como entalpia ou variação de entalpia menos 286,6 kJ por mol. Lembrando que esse menos aí não significa que o número é negativo, certo, em si, mas sim que aqui houve a liberação de energia. Se fosse positivo, eu tinha aí a absorção de energia, o que vai corresponder a uma reação exotérmica porque houve a liberação de calor, certo? Se eu fosse falar aqui de uma maneira gráfica, eu teria o seguinte: eu tenho aqui um gráfico de entalpia, vai ficar meio torto, tá certo? Que eu vou fazer na pressa, onde eu tenho a entalpia inicial e a entalpia final. Na entalpia inicial, eu tenho o reagente. Professor, tá torto? Tá não, são seus olhos, certo? Deu aí uma distorcida na reta, mas enfim. Eu tenho aqui o H2 que está reagindo com meia molécula de O2, certo? Como aqui os dois são substâncias simples no estado padrão, eu tenho que a sua entalpia será nula, ou seja, zero. Então eu tenho zero para o H2 e zero para o O2. A entalpia inicial será zero. Já no caso da entalpia final, eu terei aqui o produto, que foi o H2O. E no H2O eu tenho que essa entalpia final será igual a menos 286,6, tá certo? Aonde eu tenho agora aí que a minha temperatura, a minha energia ficou abaixo de zero. Então eu terei aqui que o ΔH, a minha variação de entalpia aqui, ficou igual a menos 286,6 kJ por mol, certo? Basicamente eu posso vir em questões a necessitar fazer essa análise de um gráfico, então você já tem aí uma certa noção do que fazer. Agora fiquem tranquilos, pessoal, porque esses valores, principalmente na entalpia padrão de formação, serão disponibilizados na questão ou então em uma tabela que virá no módulo de vocês. Então não é necessário exatamente que vocês venham a decorar esses valores, a não ser que você tenha memória boa e queira fazer isso. Acho que não, né? Continuando, eu tenho aqui também a entalpia de combustão de uma substância,
que é basicamente mais uma análise aí de equação química, onde eu tenho que a variação de calor será a variação de calor de combustão, é a variação de energia envolvida no processo de combustão de um molde de determinada substância. Por exemplo, aí eu tenho a entalpia de combustão do metano e a entalpia de formação de combustão do etanol, ou seja, está tudo pegando fogo, certo? Eu tenho aí, por exemplo, o CH4 que reage com oxigênio formando CO2 mais H2O. Sempre que tiver essa formação de CO2 mais H2O, eu tenho que foi uma combustão completa. Se fosse incompleta, eu teria como produto CO ou então apenas o carbono mais H2O. E no outro caso eu tenho o etanol que reage com O2 também, formando aí CO2 mais água, mais uma vez uma equação de combustão completa. Lembrem-se que sempre quando a gente for analisar essas equações, principalmente quando for para a parte de cálculo, eu tenho que observar se ela está balanceada ou não. Se não estiver balanceada, por exemplo, aqui na do metano, eu não tenho coeficientes, estão todos omitidos. Mas se eu for observar aqui do lado do reagente do produto, só tem um carbono, certo? Hidrogênios, eu tenho 4 desse lado. Do outro lado, eu tenho 2, então aqui tem que ficar 2, ficando agora 4. E oxigênio, aqui eu tenho 2, com 2 ficando 4, e aqui eu tenho apenas 2, colocando 2 fica balanceada a minha equação. Então tome muito cuidado aí, porque isso pode vir a gerar digamos, uma questão a menos na sua prova. Da mesma maneira, já aqui na questão na entalpia de combustão do etanol, a minha equação já está balanceada, todos os coeficientes estão à mostra, eu só vou observar se estão corretos. Desse lado eu tenho 2 carbonos, desse lado eu também tenho 2, hidrogênios eu tenho 6 desse lado eu tenho 6, e oxigênio aqui eu tenho 6 com 1, 7, aqui eu tenho 4 com 3, 7 está ok o balanceamento químico das minhas equações de combustão. Lembrando que é combustão completa porque formou CO2 mais água, não foi CO2, então é incompleta. E observando aqui, pessoal, as duas eu vou ter uma variação de entalpia menor do que zero. O sinal negativo, como dito, vai ser correspondente a uma equação ou uma reação exotérmica. Se fosse positivo, seria endotérmica. Com isso, se é exotérmica, está liberando calor, está liberando energia. Para completar essa informação, sempre que eu falar de combustão, certo? Sempre que falar de combustão, eu terei que será uma reação exotérmica. Sempre que for combustão é exotérmico, acabou. E vamos continuar aqui no nosso conteúdo. E como sempre, como vocês adoram, amam de paixão, a gente tem que falar em gráficos aqui na química, né? Isso falando agora, focando em gráficos de reação exotérmicas e endotérmica. Aqui no gráfico inicialmente da endotérmica, o que eu tenho que entender? Na endotérmica eu estou ganhando energia, certo? Então, sempre eu vou estar trabalhando com um reagente, um produto, sendo que essa questão do calor, então da entalpia ou energia, ele estará em um dos lados da seta. Já na minha reação, pelo menos na organização que a gente trabalha, principalmente no livro, ela estará à parte. Essa entalpia ou então calor estará à parte lá no final da nossa equação. Já aqui, só para exemplificar, por exemplo, eu terei A, certo? Como é endotérmico, eu terei que ele ganha energia para formar um produto. Então ele estará ganhando energia, ou seja, mais calor. Então o calor, a entalpia, estará antes da seta. Apresentou esse calor antes da seta, já está caracterizando uma reação endotérmica, formando B. O que mais eu posso dizer aqui, pessoal? Eu terei que, observando, eu tenho que a entalpia do reagente menor do que a do produto. Então, eu terei que a entalpia do reagente é menor do que a entalpia do produto. O que significa que eu tive aqui um aumento, certo? Aonde a variação de entalpia será maior do que zero. É isso que eu falei lá um pouco atrás, em relação às exotérmicas.
Se o sinal for positivo, é endotérmico. Se o sinal for negativo, será exotérmico, certo? Observando aqui, como dito, o ΔH será maior do que zero. Quando eu for fazer o meu cálculo aqui, eu terei que a variação de entalpia é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E observando uma equação, eu tenho aqui reagente, produtos e a variação de entalpia. Como aqui não tem sinal, eu vou presumir que é positivo, certo? Então, se é positivo, se é maior do que zero, a minha reação é endotérmica. Já passando para a exotérmica, mesma coisa, bem parecida, eu vou ter aqui um reagente, certo? Só que diferente do anterior, ele vai estar liberando energia. Se está liberando energia, essa energia estará do lado dos produtos. Ela será um produto, então eu tenho B mais o calor, então mais energia, algo que venha a caracterizar. Sendo que aí eu teria o quê? Que, observando aqui, a entalpia, né, em relação ao reagente e produto, eu tenho que a entalpia do reagente será maior do que a entalpia do produto, tá certo? O que vai significar aqui que houve uma liberação de energia. Então, o ΔH será menor do que zero. Observando em uma equação química, por exemplo, aqui na combustão, mais uma vez, combustão é sempre exotérmico, está sempre liberando calor. Eu tenho aqui o sinalzinho negativo, sendo que se eu fosse representar a partir daquela equação lá de cima, eu não teria essa variação aqui no final, ela estaria inclusa aqui na minha reação química, certo? Porém aqui, e nas equações que geralmente a gente vê em prova, a variação de entalpia estará à parte, como ΔH igual a tal variação, certo? Nesse caso aqui eu tenho que ΔH igual a menos 94 quilocalorias por mol. Como o sinal é negativo, é um processo que libera energia, libera calor, ou seja, uma reação exotérmica. Então basicamente é isso aí, pessoal. Eu posso ter ou o gráfico e a partir desse gráfico retirar as informações e a partir daí eu analisar basicamente se é exotérmico ou endotérmico, ou a partir disso fazer os nossos cálculos que a gente vai adentrar nesse conteúdo agora. Vindo aqui agora para cálculo da variação de entalpia, basicamente podem ser calculadas de três formas. Eu tenho aí o cálculo de variação de entalpia de formação, lembrando que o H aí representa entalpia. Eu posso ter o cálculo da variação de entalpia de ligação e posso ter também o cálculo de entalpia de variação de várias reações, que é lei de Reis, sendo que nessa videoaula a gente irá focar na primeira e na segunda, certo? Lei de Reis é um pouquinho mais complexo, então mais demorado e ficaria muito, digamos, comprido para esse vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo à parte só para a lei de Reis, certo? Continuando aqui, eu tenho que a gente irá iniciar pelo cálculo de variação de entalpia de formação. Como dito, a minha questão ela vai disponibilizar os valores e a gente vai ter apenas que montar a nossa equação, sendo que a partir desse momento a gente passa a utilizar uma fórmula padrão para esses cálculos, sendo que na variação de entalpia de formação eu tenho que aí o ΔH é igual a somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia do reagente. Esse somatório eu vou pegar todos os valores e somar realmente e no final resolver seguindo essa equação. Lembrando, primeira coisa que eu tenho que fazer é observar se a minha equação está balanceada. Aqui ele está pedindo para calcular o ΔH de combustão de 1 mol de ácido acético. Se eu estivesse querendo saber se essa equação é endotérmico ou exotérmico, a partir do nome de combustão eu já saberia que teria aí uma liberação de energia, consequentemente eu teria um processo exotérmico. Só que não é isso que a questão quer saber, ele quer que a gente calcule o ΔH, aí a partir daí eu também poderia descobrir se seria exotérmico ou não. A gente inicia aqui pelo balanceamento químico, sendo do lado antes da seta, no caso, eu tenho os reagentes, certo? Depois da seta eu tenho os produtos.
eu vou observar o balanceamento da equação. Primeiro, do lado dos reagentes eu tenho 2 carbonos, do lado dos produtos eu tenho apenas um. Para balancear, eu venho do lado dos produtos e vou multiplicar. Aqui eu tenho apenas um carbono, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2, então eu tenho 2 carbonos do lado dos produtos, 2 do lado do reagente. Aqui, para ficar balanceado, eu multiplico por 1, certo? Indo agora para o hidrogênio, lembrando que aqui eu estou seguindo a regra do Macho, certo? A minha ordem de balanceamento é metal, a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, que fica por último para observar, tirar a prova que se o balanceamento está correto. Continuando aqui, eu tenho agora hidrogênio do lado do reagente, eu tenho 4, do lado do produto eu tenho apenas 2. Para fazer o balanceamento, eu multiplico aqui por 2, certo? 2 vezes 2 igual a 4, balancei os hidrogênios e agora eu vou observar os oxigênios. Desse lado aqui, eu tenho 2 que multiplica 2 dá 4 e 2 que multiplica 1 dá 2, somando tudo eu terei aqui um total de 6 oxigênios. Desse lado eu tenho 2, 4 aqui no oxigênio do ácido acético, eu não posso mexer, então eu vou mexer no que compõe aqui o O2. Nesse caso eu tenho 2 com 2 aqui, se eu multiplicar por 2 eu fico com 4, 4 com 2 fica 6, então fica balanceado tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos, certo? Equação balanceada. Agora eu vou para o próximo passo, que é formar a minha equação. Basicamente, pessoal, aqui eu só vou fazer substituições. Eu tenho que ΔH é igual ao somatório de entalpia dos produtos. Aqui nos produtos eu tenho CO2 e o H2O, certo? Eu vou pegar esses elementos, essas substâncias, essas moléculas e vou substituir pelo valor que a questão me deu, sendo que eu vou manter os coeficientes e os sinais. Eu vou colocar aqui tudo em colchete, certo? Abro colchetes, sendo que aí fora do colchete, aliás, dentro do colchete eu tenho 2 que multiplica quem? CO2. O CO2 eu vou substituir pelo valor que a questão me deu. Então eu tenho 2 que multiplica CO2 vale menos 94,05, certo? Mais, certo? Que é esse mais aqui, 2 que multiplica, abro parênteses, vou substituir H2O pelo valor, certo? Menos 68,03. Fecho o colchete, já que não tem mais ninguém do lado dos produtos. Menos da fórmula. Abro outro colchete. Agora eu vou fazer a somatória dos reagentes. Do lado do reagente eu tenho aqui o ácido acético. Coeficiente 1, então 1 que multiplica, abro parênteses, o ácido acético vale menos de 116, aliás, vírgula 4. Aí chego aqui, mais 2 que multiplica o valor do O2. Eita, professor, e aí a questão tá errada, a questão não me deu o valor do O2. Eu posso parar aqui, a questão tá anulada, mais um ponto aí pra mim, não é isso? Não, né, pessoal? O O2, lembra lá que o O2 é uma substância simples, e toda substância simples no seu estado padrão, a sua entalpia é nula, ou seja, a entalpia aqui é igual a 0. Então eu vou ter 2 que multiplica 0. Fecho o colchete. Valores substituídos, agora é só resolver. Vou dar um tempinho aí para vocês resolverem, tá certo? Aliás, deem pausa aí no vídeo, tentem resolver essa parte da multiplicação e depois vocês tiram da pausa e a gente continua, só que eu vou dar aqui uma acelerada, tá bom? Sendo que aí, agora eu tenho o seguinte, eu tenho que ΔH é igual 2 vezes menos 94,05 será igual a, abro o colchete, menos 188,1, certo? Mais 2 vezes menos 68,3, eu terei menos 136,06.
fecha parênteses, só para fazer o jogo de sinal depois, menos aqui, 1 que multiplica menos 116,4, menos 116,4, e 2 vezes 0 igual a 0, fecha o colchete. Continuando, agora eu tenho que o ΔH é igual a menos 188,1, aqui é mais que multiplica menos, fica menos, certo? Menos 136,06, continua basicamente a mesma coisa. Eu vou somar, que os sinais são negativos, eu vou somar entre aspas, certo? Então eu tenho aqui menos 324,16, menos vezes menos dá mais 116,4, certo? Variação de entalpia, ou então ΔH, é igual a menos 324,16 mais 116,4. Eu terei aí menos 207,76, sendo que aqui será kcal por mol. A partir disso, pessoal, como o sinal aqui foi negativo, aí eu já posso confirmar que a minha equação realmente foi uma equação exotérmica, ou seja, uma reação de combustão completa. E é isso que a gente pode retirar da nossa questão. Lembrando, eu vou pegar e vou substituir, no caso a somatória, eu vou pegar todos os elementos dos produtos ou então dos reagentes, vou substituir pelos valores que foram dados na questão e depois é só matemática básica e chegar no valor que a gente precisa para responder o nosso questionário, certo? Vamos fazer agora mais um exemplo, agora sendo que voltado para o nosso próximo tópico, certo? Agora, em cálculo da variação de entalpia a partir das energias de ligações, nesse caso agora a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais, certo? Pois aqui o cálculo é feito a partir da quebra ou formação de ligação. Com isso a gente precisa formar ter um entendimento melhor em relação às fórmulas estruturais. Pode ser que a questão me dê a fórmula molecular e a partir daí eu vou ter que formar a estrutural para saber as ligações que estão sendo formadas ou então quebradas no processo. Sendo que aqui a minha fórmula é bem parecida com a anterior, sendo que agora eu vou estar invertendo, onde o meu ΔH é igual à somatória da entalpia do reagente menos a somatória da entalpia do produto, que no anterior era o contrário, certo? Era produto menos reagente. E nesse caso, pessoal, eu quero saber aqui a variação de entalpia a partir dessa reação de adição aqui do lado. Lembrando que a questão vai me dar os valores de cada ligação em si e eu vou ter que resolver, tá bom? Primeira coisa que a gente terá que fazer aqui, a partir da minha equação química, é verificar se ela está balanceada. Desse lado aqui eu tenho 2 carbonos, do lado dos reagentes, dos produtos, aliás, eu também tenho 2 carbonos, hidrogênio eu tenho 4, aqui também, e cloro eu tenho 2, cloro do lado dos produtos eu também terei 2. A minha equação, o seu coeficiente está de 1 para 1 para 1, então tanto faz eu colocar na minha equação quando eu for fazer a substituição ou não, certo? Nesse caso não vou colocar porque todo número multiplicado por 1 será 1. Agora o que será necessário é fazer a fórmula estrutural. Como dito, a questão já pode dar essa fórmula estrutural montada ou não, vai dar para gente montar a partir da fórmula molecular, certo? Primeira coisa, pessoal, aqui eu tenho o que? Eu tenho 2 carbonos, certo? Carbono e carbono, 4 hidrogênios, 1, 2, eu vou colocar 2 em cada, certo? 2 e 2 hidrogênios em cada carbono. Lembrando que cada carbono ele será tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações, né? Aquela piadinha tosca, né? O carbono foi para a cadeia, chegando lá ele diz que tem direito a 4 ligações, senão ele arrebenta essa cadeia, enfim,
Deixa pra lá. Tenho aqui. Cada carbono ele tem o que? Aqui duas ligações covalentes. Para completar seu octeto, ele precisam de mais duas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma coisa do outro lado. Então aqui eu já tenho o eteno, certo? Esse eteno ele está reagindo com o Cl2. Cloro ele pertence à família 17. Família 17 faz apenas uma ligação, certo? Então eu terei aqui Cl e Cl. Ambos já têm 7 elétrons na sua camada de valência, ele quer compartilhar apenas mais um elétron. Então, já tem uma fórmula estrutural do C2H4 e do Cl2. Antes de a gente continuar, eu tenho o seguinte, pessoal, que alguns elementos ele já têm a quantidade fixa de ligações que ele pode fazer. Por exemplo, hidrogênio ele só forma uma ligação, ou seja, um compartilhamento. O carbono ele forma 4 compartilhamentos, 4 tipos de ligações, sendo que aí eu tenho que podem ser 4 ligações simples, uma dupla, 2 simples, 2 duplas ou então uma simples e uma tripla. Então o carbono ele pode estar organizado dessa maneira nos seus compartilhamentos. Além disso, eu tenho nitrogênio, família 15, nitrogênio, 5 carbonos na sua camada de valência, então ele pode estar formando 3 ligações simples, uma ligação simples, uma dupla. Ainda eu terei terei uma ligação tripla e em casos extremos eu tenho aí 4 ligações simples quando eu tenho uma ligação dativa, mas geralmente ele vai apenas até os 3 tipos de ligações. Além disso eu terei aqui o oxigênio família 16, em sua camada de valência eu já tenho 6 elétrons, então ele pode formar aqui 2 ligações simples ou então uma ligação dupla. E por fim a gente chega nos halogênios, família 17, que pertence aí ao cloro. O cloro já tem 7 elétrons na sua camada de valência e devido a isso ele forma apenas mais um compartilhamento. Essas são as principais maneiras que as famílias se ligam, viu, pessoal? É bastante importante que vocês tenham isso em mente, pois facilita bastante na hora da gente formar essa fórmula estrutural aqui. Então, como eu estou falando aqui de uma ligação, de uma equação de adição, certo? Eu estou adicionando esse Cl2 à minha molécula, eu vou romper a ligação que é mais fraca, no caso a ligação π. Ligação π, ela vai ser caracterizada por aquela ligação dupla ou tripla que foi formada. Nesse caso, como eu tenho uma dupla, certo? Todas as outras são sigma, ligação sigma é bem mais forte do que a π, são as últimas a ser rompidas, já a π são as primeiras porque são apenas interações entre os átomos e não a ligação direta. Então essa ligação π aqui ela vai se romper e eu vou adicionar no lugar deles aqui, nas valências que se formaram, os cloros. O cloro também vai se romper essa ligação sigma entre eles, sendo aqui adicionado a molécula. Então eu tenho o que? Eu tenho aqui o Cl, certo? Eu não terei mais, aliás, eu terei o carbono, eu não terei mais a ligação dupla entre carbono. Então eu tenho carbono, carbono. Em cada carbono eu já tinha uma, 2 ligações com os hidrogênios, certo? Agora o que estará mudando é que eu terei o cloro a ser adicionado, certo? Como eu tenho 2 cloros, eu tenho um cloro nesse carbono, outro cloro nesse carbono. E com isso eu formo a fórmula estrutural dos dois dos dois lados, tanto os reagentes quanto os produtos. Agora, pessoal, eu vou analisar quais os tipos de ligações que eu vou ter aqui. A minha equação ela já deu essa tabela com as possíveis ligações que eu terei. Bem, agora a gente vai resolver a nossa equação, certo? Eu vou pegar e vou fazer o somatório tanto do reagente quanto do produto para depois chegar à nossa variação de entalpia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e separar aqui. Eu terei o que? Reagente. E depois eu terei produto. Lembrando, eu vou fazer aqui por parte. Lembrando aqui que cada ligação tem um valor diferente. Por exemplo, eu tenho do lado dos reagentes,
eu terei ligação do tipo hidrogênio, carbono. A outra será carbono, dupla, carbono. E além disso eu terei também cloro e cloro. Cada uma tem um valor diferente, certo, pessoal? Por exemplo, hidrogênio carbono valerá 98,8. Carbono dupla carbono vale 146,8. E o outro, cloro com cloro, cloro simples cloro, vale 58 quilocalorias, certo? Só que ainda tem o seguinte, eu tenho que ver a quantidade de cada ligação que eu tive aqui. Por exemplo, hidrogênio carbono, eu tenho o que? Eu tenho uma. Eu tenho uma, duas, três, 4, certo? Do lado do reagente eu tenho 4 ligações desse tipo. Então, esse número eu estarei multiplicando por 4. 98,8 eu estarei multiplicando por 4. O carbono, dupla carbono, do lado dos reagentes eu só tenho uma vez. Então, eu vou multiplicar aqui por 1. E cloro simples cloro eu também tenho apenas uma vez, vou multiplicar por 1. Resolvendo aqui, 98,8 vezes 4 dará 395,2. Aqui fica o mesmo valor, 146,8. E aqui também o mesmo valor, 58,1. Aliás, 58 apenas, ali a multiplicação. 58. Somando tudo, eu vou encontrar a somatória dos reagentes. Aqui dará 0, vai 1. Aqui também 0, 0 e 6. Totalizando aqui, pessoal, a somatória dos reagentes igual a 600. Agora vamos fazer a mesma coisa do lado dos produtos. Nos produtos, eu tenho as ligações do tipo. Primeiro, terei aqui hidrogênio, carbono. Também terei carbono, carbono, só que diferente do anterior, é carbono simples carbono. E também carbono simples cloro. Cloro, cloro eu não terei, certo? Fazendo agora a contagem, hidrogênio eu terei, hidrogênio, carbono eu terei aqui 1, 2, 3, 4. Então, mais uma vez, eu estarei multiplicando o valor da ligação do tipo H simples carbono, que é 98,8, vou multiplicar por 4, certo? Aqui é 4. Carbono simples carbono eu tenho 1 e carbono simples cloro eu tenho um total aqui de 1, 2. Então aqui eu estarei multiplicando por 2. No caso, o valor do C simples C é 82,9. Eu vou multiplicar por 1. E o outro eu tenho C simples CL vai corresponder a 78,2. Eu vou multiplicar por 2. Resolvendo, 98,8 multiplicando por 4, eu terei 395,2. Carbono simples carbono multiplicando por 1, eu terei mais uma vez a mesma coisa, 82,9. E por fim 78,2
eu vou ter 156,4. Somando os dois, aqui eu vou ter um total de 634,5. Aqui eu tenho a somatória da entalpia dos reagentes e aqui eu tenho a somatória da entalpia dos produtos. Vou dar um tempinho aí pro print que eu vou limpar essa tela pra gente resolver a parte final da nossa equação, tá certo? Lembrando aí, pessoal, até o momento eu só fiz a somatória dos dois reagente e produto, separei desse lado apenas o reagente, desse lado apenas o produto. Nisso aí eu peguei o tipo de ligação que eu tinha em cada lado. No lado dos reagentes eu tinha hidrogênio, carbono, dupla carbono e carbono, dupla carbono, aliás, e cloro, simples cloro. Via quantidade, certo? A quantidade de hidrogênio simples carbono aqui era 4. Substituí pelo valor, que é 98,8, e multipliquei pela quantidade que eu tinha, que deu 395,2, e assim por diante, tanto no lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Lembrando, reagente antes da seta, produtos depois da seta, tá bom? Continuando, daqui a pouco, limpando a tela em 3, 2, 1. Agora substituindo aqui, pessoal, o valor das somatórias na fórmula, eu teria o seguinte: tenho minha fórmula aqui do lado, né? Esse eu tenho que delta H é igual somatória do reagente aqui deu 600 menos a somatória do produto deu 634,5. Agora é só matemática básica. Eu tenho aqui delta H é igual a 600 menos 634,5. Eu terei 34,5. O jogo de sinal aqui, o 634 menos vezes mais fica menos, ficando aqui menos 34,5 kcal por mol. Seria uma reação com liberação de calor, no caso uma reação exotérmica. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma das nossas videoaulas, e aqui foi fácil assim. Reassistam quantas vezes for necessário essa parte final aqui. Qualquer dúvida eu estarei disponível para vocês, pelo menos quando eu conseguir ver o WhatsApp, que a internet dessa vez não está lá muito legal. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. Até a nossa próxima aula. Não esquece de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Valeu, até a nossa próxima aula e bom estudo!